Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí iniciando mais uma live. Vamos esperar uma turma entrar, primeiramente. O nosso convidado da noite também, pastor Silas Daniel. Pessoal, desculpe um pouquinho pelo atraso, mas aproveite esse momento enquanto o Silas chega para a gente convidar amigos aí, pessoal no WhatsApp. Mande esse link aqui para que a gente tenha esse bate-papo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só esperar o Silas entrar. A paz do Senhor, Salatiel. Boa noite, Fabiane. Vamos convidando e compartilhando, pessoal, que vai ser um bate-papo muito legal aqui sobre hermenêutica pentecostal. O Silas Daniel está lançando um livro a respeito também desse assunto. Como vocês sabem, eu já tenho um livro pela CPAD sobre o assunto. Estou lançando outro agora pela Thomas Nelson também, nessa temática. Então a gente tem aí muita coisa a conversar. Ó, o Silas já chegou. Vamos colocar aqui. Então, enquanto isso, o pessoal pode convidar aí. Paz do Senhor, Silas, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem, Gutierrez? É um prazer falar contigo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. A imagem está boa? A imagem só está um pouquinho escura, mas dá para ver aí. Aqui não está muito legal, não. Mas, enfim. Pelo menos dá para ouvir e me ver razoavelmente, né? Dá sim. Vamos Silas, lá. Seja bem-vindo aqui a esse espaço no Instagram. Eu tenho feito algumas lives, algumas já sobre hermenêutica pentecostal, que é o nosso assunto de hoje. Se alguém ainda não conhece o Silas Daniel, vou fazer uma breve apresentação aqui. O Silas Daniel, ele é hoje responsável pela área de jornalismo da CPAD. A CPAD é uma editora, mas também é uma gravadora e tem um departamento de jornalismo. Tem a revista Ensinador Cristão, Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também a revista Obreiro, que é uma revista teológica importante também e antiga no nosso meio, né? O Mensageiro da Paz ainda mais hoje. Já tem quantos anos o Mensageiro? 90 anos. Mensageiro 90 anos, né? 90. Obreiro começou o seu 44º ano. Olha só. E temos também Senador Cristão, que já deve ter uns 20 e poucos anos. Uns 20 e poucos anos, não. Deve ter uns 20 anos, 20 ou 20 e pouquinho. E temos também o site CPAD News e a TV CPAD. Nosso canal no YouTube, e tem o site também da TV CPAD. Mas os vídeos, eles são hospedados no canal no YouTube. Que é já uma iniciativa recente, né? Está há 2 anos aí no ar e já temos cerca de 150 mil inscritos lá no canal e produzindo conteúdo toda semana. Enfim, esse é o nosso trabalho, a nossa atividade lá na CPAD. E, além disso, o Silas é escritor. Tem vários livros já publicados pela CPAD. O último deles, ou o mais recente, não o último, né, Silas? O mais recente é o Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, né? O subtítulo é Imersão Plena no Profetismo da Nova Aliança. Quando eu gravei um podcast com o Silas, ele comentou comigo que estava escrevendo esse livro. Fiquei bastante empolgado aí. E assim que chegou na CPAD aqui em São Paulo, eu acho que no dia seguinte eu já peguei. Eu estava com muita vontade de ler e foi uma leitura bem agradável, realmente um bom livro, muito bem pesquisado. E o Silas traz aí também uma colaboração a mais nesse debate sobre hermenêutica pentecostal. Mas eu queria começar. Sim. Já conseguiu ler todo? Eu estou terminando, mas assim, a parte mais ali da hermenêutica, eu acho que eu já li assim uns 70%, vai, mais ou menos. É um bom leitor. Mas é um livro agradável de ler, né? O Silas tem aquela escrita de jornalista, né, Silas? Que é uma escrita mais agradável para a gente ler. Eu estou puxando sardinha aqui para o nosso lado, né? Mas que bom, porque essa é a minha proposta mesmo. Eu, quando escrevo sobre temas
teológicos, que às vezes o pessoal considera intrincados, herméticos, fechados, difíceis. Eu procuro, vamos dizer assim, traduzir, né, aquelas informações para o leitor numa linguagem acessível, porque eu acho que a comunicação nada mais é do que isso. Se você não consegue comunicar, passar aquela informação direito, você, na verdade, quer apenas atingir um grupo fechado, um Sim, elite. Né? Quando a minha proposta ao escrever sobre esses temas teológicos é justamente atingir aquele leitor comum, médio, né? E não apenas as elites intelectuais, vamos dizer assim, os acadêmicos em teologia. É um tipo de literatura que tanto um quanto o outro, eu espero, né, pode aproveitar. vão gostar de ler. Mas o diferencial é justamente esse: não atingir apenas um grupo seleto, né? Sim. Mas também o leitor médio com conhecimento, com informações, com conteúdo de qualidade. Eu procuro isso. Não sei se eu tenho conseguido sempre, né? Mas eu procuro fazer isso. É a minha proposta quando eu escrevo. É até bom mencionar que talvez o livro que você até teve maior repercussão foi o mais recente, sobre arminianismo, né? Um livro muito bom também. Recomendo para quem. Eu sempre recomendo esse livro para quem quer começar a estudar arminianismo, porque o Silas faz, numa primeira parte, uma abordagem histórica, depois uma abordagem teológica e, no final, uma abordagem exegética também, sobre o texto chaves do arminianismo e calvinismo, né? E é um texto também muito bom que eu recomendo. O Silas Daniel tem um livro menos conhecido, né? Que é um sobre a história da CGADB, um livraço, capa dura, né? Está na casa dos meus pais, não está aqui, senão eu mostraria. Mas é um livro muito importante também, que resgatou algumas figuras históricas que andavam meio esquecidas, né? Informações Na inéditas história na época que assembleana. eu trouxe. E esse livro, inclusive, é um livro que pode não ter atingido o leitor comum, né? Até porque é uma obra cara também, né? A Sim, primeira edição já foi esgotada, né? sim, Mas é uma obra que foi muito lida, por exemplo, nos centros de estudo do pentecostalismo espalhados pelas universidades seculares pelo Brasil. O que eu tive sim. de retorno assim, nesse sentido de gente que leu a obra e cita a obra, é, e também ela abriu as portas para uma nova fase vamos dizer assim, da elaboração do conteúdo histórico da denominação, porque, por exemplo, na esteira desse livro saiu o livro o Dicionário do Movimento Pentecostal do irmão Isael de Araújo. Meu livro foi em 2004, o dele foi em 2007. Eu tive, inclusive, a homenagem do Isael lá na introdução do livro dele, quando ele fala que o que inspirou o Dicionário do Movimento Pentecostal foi o livro História da Convenção Geral dos Assembleias de Deus no Brasil. E depois o próprio Israel, nessa área, ele nos brindou com obras espetaculares. E tem outra que Sim. está no forno, que ele está preparando, que é uma obra sobre as raízes da Assembleia de Deus do Brasil no movimento pentecostal sueco norte-americano, que é pouco falado, mas que é Sim. interessantíssimo. Né? É interessantíssimo. Só para fechar esse ponto desse livro, História da Convenção Geral, ano que vem, se Deus assim permitir, vai sair a segunda edição dele, num formato mais popular, porque aquele formato capa dura, aquele papel mais sofisticado, né, fazia com que a obra ficasse muito cara, né? Agora vai ser num formato mais popular e uma versão ampliada, porque aconteceu muita coisa de lá para cá, né? De 2004 Sim. para cá, quanta coisa aconteceu. Então vai ser uma versão revisada e ampliada, né? Deve Oh, sair ano que bacana. vem, talvez a tempo para o conclave de abril, a convenção geral que vai ocorrer lá em Cuiabá, se Deus assim permitir, né? Sim. Ó, boa notícia. Não estava sabendo. Acho que você não tinha divulgado ainda. Não, Então, não. tem exclusividade aí para gente. Muito bom, Silas. Eu até menciono essa obra porque foi um trabalho realmente. Até a sua obra, em 2004, basicamente o que a gente tinha de fonte histórica era o livro do Emílio Conde, que é um livro muito bom, mas é um livro da década de 50, né? Então, assim,
conta só parte da história assembleiana e você traz ali elementos novos da história, especialmente destacando figuras como a Frida, como Samuel Nistron, Paulo Leivas Macalão, né? Tínhamos também o Diário do Pioneiro, né? Que foi Sim, uma compilação que o Iva Wingre fez das anotações de seu pai. E tínhamos também Enviado por Deus, do Daniel Berg. também pelo filho do Daniel Berg, acho que foi o David Berg, não me lembro agora qual dos filhos dele foi que preparou, mas que também traz informações. Mas tirando essas duas obras e o História das Assembleias de Deus, escrito pelo Emílio Conde, a pedido da Convenção Geral, por ocasião do cinquentenário, Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus do Brasil, foi em 61. E a obra foi lançada, acho que de 59 a 60, a pedido da Convenção, justamente tendo em vista o jubileu em 61. Então, essas três obras eram as obras que nós tínhamos, né? Depois foi publicado, nos anos 80, um outro livro, História da Convenção, a História da Assembleia de Deus do Brasil, uma versão Do Joani, né? Joani de Oliveira. Saiu também uma obra menor, mas ilustrada, muito bonita, do Joani de Oliveira. E, finalmente, nós tivemos também nos anos 80, o Joani de Oliveira já foi nos anos 90, né? Que tinha em português, uma versão mais poucas páginas, uma coisa mais sintética e muito bem ilustrada, tinha em inglês e português, por ocasião do Congresso Mundial das Assembleias de Deus, o segundo, né? Que ocorreu em 97, em São Paulo. Vocês devem se lembrar, na época, o encerramento foi no Campo de Marte, cerca de 1 milhão de pessoas ali, e aí a obra de Joani foi lançada para também as pessoas de várias partes do mundo que estavam ali conhecer essa história da Assembleia de Deus no Brasil. E antes disso, nos anos 80, tivemos também Despertamento Apostólico no Brasil, que foi o Iva Wingren traduzindo alguns artigos dos missionários publicados nos periódicos pentecostais lá na Suécia sobre a obra no Brasil. Uma compilação ali de alguns poucos artigos ali, dá 100 e poucas páginas. Tudo isso é que nós tínhamos até então. Mas o importante da Convenção Geral é porque muitas das decisões que moldaram a Assembleia de Deus do Brasil, para ela ter a cara que ela tem e, consequentemente, influenciar o movimento pentecostal em nossa nação de forma geral, aconteceram ali, na Convenção Geral. Então, estudar a Convenção Geral é importante porque você vai compreender muito porque a Assembleia de Deus é o que é, porque ela tem essa face, essas características, essas peculiaridades em relação, inclusive, às suas congêneres em outros países, né? Então, a obra é importante, esse tipo de investigação, de estudo é importante por causa disso. Mas esse parênteses está longo, né? Vamos fechar aqui e vamos seguir o leito do rio. Assim, você fala particularidades da Assembleia, pouca gente sabe. Tem pessoas que acham que todo lugar, a Assembleia de Deus é episcopal, né? Uhum. Na verdade, o Brasil é uma exceção, né? Basicamente, todas as assembleias na América Latina, nos Estados Unidos, tem um modelo mais congregacional. Você explica isso, a origem disso lá na sua obra, né? E outras questões mais, a resistência ao ensino teológico, que houve também ali no começo, aquela influência mais pietista dos suecos, né? Mas Isso. aqui, voltando um pouquinho à sua obra, Silas, eu já conheço o Silas há um tempo, né? A gente teve o primeiro encontro em 2011, mas virtualmente desde 2007. E o Silas Isso. Daniel, um dos assuntos que ele vem trabalhando na sua trajetória é pentecostalismo, especialmente pelo Mensageiro da Paz, né? Alguns Uhum. artigos, ali como editor e como editor-chefe do jornal, já li vários textos do Silas sobre pentecostalismo. E sempre muito bom, Silas. Nesse livro, eu fiquei feliz que você abordou a questão do profetismo, né? O conceito de profetismo. Você aborda o profetismo da Nova Aliança, mas que tem base na Antiga Aliança. Eu fiz uma pregação em 2018, lá na Assembleia de Deus de João Pessoa. Foi até uma pregação que repercutiu bem na Assembleia de Deus Sede, que eu falava justamente de Números 11, Uhum. quando se usa o verbo profetizar, mas que o profetizar ali, muitos estudiosos, especialistas no hebraico, entendem ali que o profetizar é falar em línguas. Não é Isso. necessariamente uma profecia, até porque o verbo dá o sentido de que eles agiram como profetas, né? Eu fiquei feliz que eu já estou abordando isso em um futuro livro que eu estou escrevendo, mas que você abordou isso aqui também no seu livro, né? E fez uma abordagem ampla sobre esse assunto. Vai Eu sei, lembrar, Silas?
Inclusive, eu faço Sim. questão de citar dezenas de autores, né? Porque quando a gente vai falar de algo novo, Gutierrez, às vezes as pessoas pensam que a gente está querendo inventar a roda, né? Isso. Aí eu cito logo dezenas de autores, eu cito teólogos judeus, teólogos pentecostais, não pentecostais, cito gente do século XIX, início do século XX e durante o século XX, mais proximamente também, falando sobre isso, justamente para dizer o seguinte, olha, eu não estou trazendo nada que é invenção da roda, apenas eu estou trazendo ao lume algo que, infelizmente, não era abordado. Pelo menos no mercado editorial evangélico brasileiro, não existia nada abordando esse assunto. Mas eu quero dizer que essa discussão existe há muito tempo. Há Né? muito tempo. E fecho a questão. No capítulo, você deve ter percebido, eu digo o seguinte, olha, não sabemos exatamente se foi línguas, mas uma coisa é certa, foi algo muito semelhante. É Sim. por isso que, inclusive, o título do capítulo é a glossolalia prefigurada no Antigo Testamento. Porque aquelas experiências ali, claramente, elas não têm nada a ver com aquela profecia como a gente comumente entende profecia. Ali é uma locução impulsionada pelo Espírito mais semelhante ao fenômeno glossolálico. Né? Nevoar, quando aparece naquelas passagens, tem justamente o seu sentido primitivo ali, que é de esguichar palavras, de borbulhar palavras de uma forma quase que incontrolável, impulsionado por alguma coisa, no caso, impulsionado pelo Espírito. Né? Por exemplo, só vou citar um dos casos ali, além de Números 11, você já mencionou, aquele episódio lá de 1 Samuel, capítulo 19. Saul fica lá profetizando a noite toda, a madrugada, até o dia seguinte lá, fica até meio maluco lá, tira as roupas lá. Porque, assim, como é que ele ficou profetizando, falando a noite inteira, hein? Que profecia, hein? Que ele ficou a noite inteira falando. E outra coisa, quando essas profecias tinham conteúdo para as pessoas, normalmente o texto bíblico diz o conteúdo da profecia. Né? Sim. Normalmente isso. Mas, daqueles casos ali de Números 11, de 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 18, não tem isso. Capítulo 19, não tem isso. E outra coisa, esse termo vai aparecer também em 1 Reis capítulo 18, para se referir à glossolalia pagã dos profetas de Baal, naquela disputa de Elias com eles ali no monte. E detalhe, historiadores mostram que a glossolalia existia entre os profetas pagãos de Baal. Não era algo que existia apenas no mundo grego, né? Porque muitos historiadores falam do mundo grego também, mas existia ali a glossolalia pagã, né? E claramente a ideia ali no original é isso, né? É que eles estavam falando como loucos, né? Tipo, a glossolalia pagã era a descrição que se encaixa perfeitamente com a glossolalia pagã que existia lá, sendo que ali o termo é usado para se referir a algo que não tinha nada a ver com ação divina, né? Era uma coisa lá da religiosidade lá pagando dos seguidores de Baal, dos profetas de Baal. Mas, enfim, isso é um fato. E, olha, os rabinos já dizem isso há muito tempo, né? Teólogos judeus afirmam isso há muito tempo. Inclusive, dos que eu cito dois que são os dos mais respeitados do século XX, do judaísmo. Né? São um dos mais respeitados. Alguns os consideram os dois maiores do século XX. Né? Eu estou até aqui em mãos com o Von Had, né, que é um autor que trabalha isso, é um dos maiores especialistas em Antigo Testamento. É uma obra, se não me engano, da década de 40, já trabalhava isso, né? Então, a gente aqui, quando fala isso, quando eu falei na pregação, quando você fala no livro, a gente não está trazendo nenhuma novidade. É uma possibilidade que vem do hebraico. Até porque, Silas, o texto de Samuel 10, 1 Samuel 10, diz o texto, e ali está muito claro no hebraico, que eles observaram Saul, e ao observar Saul falaram, né? Está Saul entre os filhos dos profetas? Então, houve até mesmo uma manifestação física de Saul, né? Não era só uma fala. Então, envolvia também algum tipo de dança, algum tipo de manifestação corporal, né? Em 1 Samuel capítulo 19, e até mesmo no caso da glossolalia pagã de 1 Reis capítulo 18, uma manifestação física também, né? E às vezes até com componente da dança. Os teólogos judeus chamam os rabinos de fala estática, ou profecia estática, né? Sim. Eles diferenciam a profecia estática daquela profecia mais vamos dizer assim, que se tornou mais comum posteriormente. Né? Eles diziam que essa profecia estática fazia parte de uma época
inicial ali do profeta. Primitiva. E depois foi desaparecendo, dando lugar àquela profecia mais comum, né? Não que os profetas canônicos não tivessem também algumas experiências que nós definiríamos hoje como estáticas, né? Aquelas visões, aquelas coisas todas ali, mas assim, essas incidências claras de algo semelhante à glossolalia ali no profetismo veterotestamentário aparecem mais naquela fase inicial, né? Nessa fase inicial, nesses textos que nós estamos citando aqui. E uma coisa importantíssima, você citou aí os estudiosos do Antigo Testamento, né? Especialistas no Antigo Testamento. Justamente são esses os que mais falam sobre isso, porque são pessoas especialistas nessa área. São teólogos judeus e teólogos que são especialistas em Antigo Testamento, cultura hebraica, né? Literatura hebraica, são os que mais falam sobre isso. Eles até fazem uma divisão no profetismo de Israel entre o primeiro profetismo, que eles chamam de nebiísmo, e esse segundo profetismo, que é o profetismo ético, né? Essa divisão é didática, é importante, mas, como você mencionou, mesmo os tidos profetas éticos, como Isaías, foram sujeitos com várias visões, né? Várias experiências carismáticas, né? Então, bem importantes. Outro assunto que se aborda no livro é a questão da tríplice bênção na questão aí do nosso relacionamento com Deus, né? Que é o sacerdócio universal de todos os crentes, o profetismo de todos os crentes e a realeza de todos os crentes, né? Então, você fecha nesse círculo aí. É logo no início do livro que você trabalha esse assunto. É bem interessante esse insight, né? Porque isso fecha, você vê que você acaba usando uma estrutura geral que vai fechar uma lógica em toda a Bíblia, né? Eu acho que vale a pena você comentar sobre isso. E esse é o primeiro diferencial do livro, porque para falar sobre esse assunto, como todo mundo fala, né, eu não estaria fazendo uma contribuição. E a minha contribuição, eu senti vontade de fazer justamente porque, no meu estudo particular sobre esse assunto, já há alguns anos, né, eu entendi que a melhor forma de a gente entender essa bênção chamada batismo com o Espírito Santo é entender a tríplice bênção antes de tudo. Quando você percebe a tríplice bênção, né, e você percebe que essas três bênçãos aí do sacerdócio de todos os santos, do profetismo de todos os santos, da realeza de todos os santos, são coisas distintas, embora elas se tangenciem, né? E quando você entende o significado de cada uma e que essa tríplice bênção está em vigor na nova aliança, então, consequentemente, cessacionismo não faz o menor sentido, né? E o próprio batismo com o Espírito Santo, né, ele passa a ser melhor compreendido, porque se você prestar atenção, você percebe que ele nada mais é do que uma imersão plena no profetismo da nova aliança. Veja, uma pessoa pode não ser batizada com o Espírito Santo, mas pode experimentar graus desse profetismo. Por exemplo, às vezes eu encontro as pessoas dizendo assim, perguntando, será que só pode manifestar um dom espiritual que é batizado com o Espírito Santo? Não tem, aliás, nenhum texto da Bíblia que diz isso, né? Sim. Inclusive, nós temos na Bíblia provas de que isso é possível, né? Porque Jesus, certa vez, enviou seus discípulos de 2 em 2, né? E disse para eles, eis que eu vos dou o poder, ele, Jesus, que é o batizador com o Espírito Santo, que é o grande profeta que haveria de vir, aquele que recebeu a promessa do Pai, e como diz lá o Stromstedt, né? A transferência profética, né? Que não existe, não é um jogo de soma zero, né? Não é um jogo de soma zero, uma transferência no sentido de ele recebeu e ele invoca essa bênção que ele recebeu sobre a vida daquela pessoa também. Aí que acontece com Moisés e os 70. Acontece a mesma coisa. Exatamente. Você faz esse paralelo. Ele, que é aquele que subiu e quando subiu deu uns aos homens, ele que é o batizador, ele que faz com que o seu povo mergulhe esse profetismo, dá acesso a esse profetismo, né? E tem a possibilidade de mergulhar nele. Ele disse aqueles 70 que ele enviou, né? E curiosamente 70, né? Pouco 70 lá de Números capítulo 11. Ele diz, eis que eu vos dou poder para que expelir demônios, curar enfermos, e eles se pregaram com a autoridade do Rei de Deus, expulsaram o demônio, curaram enfermos, e não eram batizados com o Espírito Santo.
Como é que pode fulano é batizado com o Espírito Santo e prega com tanta autoridade? Eu já vi até ele orando certa vez, Jesus curando, expulsando demônios. Mas quem disse que só pode fazer isso quem é batizado com o Espírito Santo? Os discípulos não eram e fizeram isso. Mas mesmo assim, Jesus disse para eles depois o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês já estão experimentando, já está à vossa disposição, essa bênção do profetismo. Independente de você ser batizado com o Espírito Santo, já está à sua disposição. Mas sendo que o batismo com o Espírito Santo, como o próprio nome diz, batismo, é um mergulho. Eu faço questão de colocar plena, porque se eu colocar assim, imersão na nova aliança, a pessoa pode pensar que eu estou falando simplesmente da pessoa ingressar na nova aliança. Aí eu fiz questão de colocar plena para dizer o seguinte, é um mergulho total na coisa. Sim. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus se referiu a isso, e João Batista se referiu a isso com batismo com o Espírito Santo. Ou no Espírito Santo, enfim. Ou seja, é um mergulho total no profetismo da nova aliança. Entendeu? E quis Deus que isso fosse sinalizado pelo fenômeno da glossolalia, né? Que, como nós dissemos aqui agora há pouco no início dessa live, não é estranho totalmente ao Antigo Testamento. Aliás, muito ao contrário. Eu até começo o livro dizendo que todos os dons que aparecem no Novo Testamento provavelmente já existiam no Antigo Testamento, né? Até mesmo a glossolalia, provavelmente, como eu apresento nesse capítulo sobre a prefiguração da glossolalia no Antigo Testamento, né? Inclusive, alguns dons do Antigo Testamento, você compreende, do Novo Testamento, desculpe, da Nova Aliança, você compreende melhor alguns dons carismáticos apresentados, carismas apresentados nas epístolas paulinas, por exemplo, você entende melhor à luz de textos do Antigo Testamento. Sim. Quando a gente vai querer entender o que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a maioria dos nossos exemplos vem de onde? Do Antigo Testamento. Não é verdade? E até no livro eu falo também, e você hoje postou um texto maravilhoso sobre isso, sobre o Bezaleel e o outro lá, Alib, né? Que cheios do Espírito Santo receberam a capacitação lá divina para produzir toda aquela arte linda, maravilhosa do tabernáculo. Aí eu pergunto para você, na Nova Aliança, onde a coisa é muito mais expansiva, né? Vamos dizer assim, não é mais aquela coisa de conta-gotas do Antigo Testamento, mas agora é algo universal, disponível a todos, e um derramamento do Espírito. Esse tipo de dom não existe mais? Quem disse que não existe? Não existe um versículo na Bíblia dizendo que ele deixou de existir. Se está lá no Antigo Testamento, provavelmente existe hoje também. Deus ainda faz isso hoje, eu creio. Né? Tá lá. Sim. E você cita muito, eu também cito no meu segundo livro, eu cito bastante aquela obra, seria uma tradução literal, Empoderados para o Testemunho, do Robert Menzies, onde ele relata que esse profetismo também está presente no judaísmo do Segundo Templo, que é esse período ali que a gente chama de intertestamentário, que é justamente o período que forma a teologia judaica do primeiro século, né? E ele mostra muito bem como que várias obras daquele período abordavam também essa perspectiva do relacionamento entre o Espírito Santo e a fala inspirada, a fala profética, ou falar em línguas, né, nesse caso, mas tudo é muito próximo, né? Na Bíblia a gente vê que a profecia ou falar em línguas, no Antigo e no Novo Testamento, tem uma proximidade incrível, né? O próprio Charles Hodge, no século XIX, ao comentar Atos capítulo 2, aquele momento em que Pedro, na sua pregação, evoca a profecia de Joel, né, dizendo isto é aquilo, né? Ele diz ali que as línguas são um tipo de profecia. As línguas são profecia, né? O próprio Charles Hodge, que é um teólogo reformado, e que eu saiba, ele não era carismático, a não ser que tenha alguma informação que eu não saiba. Eu não, até onde sei, ele era sensacionista. Até onde... Não, era sensacionista, até onde eu sei. Né? Era sensacionista até onde eu sei. O contemporâneo dele lá, o Charles Finney, esse já tinha uma linha diferente. Mas o Roger, até onde eu sei, ele era sensacionista. Mas ele reconhece, ele somente vai dizer que isso era para aquela época, né? Mais para hoje. Sim. Mas ele entende isso, né? E é fato. Né? É fato. Línguas são tipo de profecia. Porque o que é profecia? E o que são línguas? São coisas da mesma espécie.
são uma locução impulsionada pelo Espírito, né? O Howard Marshall ele fala algo extremamente parecido também no comentário dele de Atos, que o Uhum. paralelo entre línguas e profecia. Ele usa esse exemplo justamente de Números 11 também. Outro assunto aqui que você aborda, inclusive o assunto da nossa live, é a questão da hermenêutica pentecostal, que é um assunto que está na moda. É, Foi inaugurado aí esse. eu diria mais, Gutierrez. A teologia pentecostal, de forma geral, isso é ótimo, está na moda, né? Graças a Deus, né? Amém. Realmente, Isso é bom. quando eu comecei lá em 2007, o blog, Teologia Pentecostal, a gente tinha algumas obras já importantes, né? Stanley Horton, Antônio Gilberto, autores nacionais, Raimundo de Oliveira, mas alguns clássicos da teologia pentecostal a gente ainda não tinha, né? Como Teologia Carismática de Lucas, que saiu em 2018, do Roger Stronstad. Essa é O, fundamental. Quando ela foi lançada nos anos 80 nos Estados Unidos, ela causou abalou o debate, né? rebu. É, teve provocações, teve reações do James Dunn, do Jay Carson, né? Então você vê que foi uma obra extremamente importante. E detalhe, uma obra fininha, É, né? Fininha. E para você ter ideia de como é fina, ela já é fina em português, né? Deixa eu ver, ela tem uma aqui. Ela já é fina em português, né? Olha como é que ela é fina. Ela tem em português, somando aqui as notas no final, 170 e poucas páginas, né? Sendo que a gente tem que se lembrar que quando você traduz uma obra do inglês para o português, ela aumenta de tamanho em 25%. Porque o inglês é uma sim, língua mais ética que o português. Então, essa obra ainda é, no original em inglês, quem a conhece em inglês, eu conhecia antes, ela é muito mais fina do que isso aqui ainda. E você é, tem uma obra que não é um calhamaço, mas ela é densa em conteúdo, e ela causou uma revolução ali nos anos 80, né? Teologia pentecostal para a gente teologia bíblica. não é muito novidade, né? É claro que surgiram muitas coisas nas últimas décadas aí, mais insights e estudos dentro dessa área, né? Mas assim, quando eu digo que está na moda é porque é mais em relação a as pessoas de outras denominações estão agora mais antenadas em teologia pentecostal e olhando mais teologia pentecostal, estão olhando com mais atenção, né? Além do nosso Sim, próprio povo que já conhecia, está valorizando cada vez mais, voltando às suas raízes, enquanto alguns estão se afastando das suas raízes, a maioria está reforçando as suas raízes, né? As suas marcas distintivas, né? Bíblica doutrinárias. Além disso, você tem também, no meio evangélico como um todo, essa atenção voltada para a teologia pentecostal. Muitos dos maiores teólogos hoje, principalmente especialistas em Novo Testamento, são pentecostais ou carismáticos, né? sim. Ray Kinner, Gordon Fee, né? E todos eles com obras publicadas em português, inclusive por editoras não pentecostais, né? Vida Nova, especialmente, publica o Gordon Fee. Publicou recentemente 1 Coríntios, um comentário essencial para entender dons espirituais, né? Veja, Foi no ano passado. veja aí, Gutierrez, eu estou te cortando outra vez, mas é porque você fala umas coisas que na mesma hora me lembra o outro. Vê só, quando você quer estudar Coríntios, qual é a maior referência hoje de teólogo especialista em Coríntios, na Epístola aos Coríntios? Não vou dizer que ele seja o único, mas um dos primeiros nomes, se não o primeiro que vem à mente é quem? Gordon Fee. Eu gosto. Quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, qual é o, se não for o primeiro, é um dos primeiros que vem à mente? Craig É o Keener. primeiro. 4 calhamaços, né? Cada volume de 1.000 páginas, né? 1.000 e poucas páginas é cada um, né? 4 volumes em Atos dos Apóstolos, entendeu? Sim. Então, veja. E vai sair pela CPAD. E vai sair pela CPAD. Eu ia falar isso agora. CPAD está preparando, quem não sabia, fique sabendo, está preparando essa obra. Olha, cada volume tem mais de 1.000 páginas, comentário de Atos dos Apóstolos de Craig Keener. Craig Keener. É benção, hein? Muito bom. E exemplo disso, até aproveito para fazer a propaganda aqui, o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito é exemplo disso, né? Uma editora, Thomas Nelson Brasil, que não é pentecostal, publicando autores pentecostais. Aqui a gente também tem o Craig Keener, o Menzies, o Welch Carkheim e o Kenneth Asher, né? E aí eu entro dentro desse assunto, né? Que é justamente esse debate na hermenêutica pentecostal,
Esse livro é um exemplo desse debate, que é o debate entre a hermenêutica pentecostal mais clássica, ou mais evangelical, mais evangélica, e a hermenêutica pentecostal mais contextual. No nosso livro está bem dividido isso. Nos autores internacionais você tem o Craig Keener e o Menzies do lado evangelical e o Durkheim e o Ash do lado contextual, né? Uhum. E eu, o evangelical e o Keener mais contextual. Então a gente está bem... Mas a proposta foi justamente trazer mais diálogo e não briga, né? Mais os Uhum. pontos em comum, inclusive, nessa obra. E você Aliás, traz esse debate. aliás, eu não li teu livro, não li o livro de você. Mas o que eu tenho lido dos dois lados é o seguinte: eu não concordo por razões que eu falo lá no livro, e você conhece muito bem, você é da mesma linha também, somos da linha evangelical, né? Sim. A gente não concorda com a proposta lá que é perigosa e que foge daquela hermenêutica, vamos dizer assim, mais prudente e eu diria mais séria em relação ao texto bíblico, né? Porque uma é centrada no autor e no texto e outra é centrada no leitor e no texto, né? Então, o que acontece? Mas isso não significa dizer que esses irmãos, que eles não são irmãos em Cristo, porque às vezes a gente pensa assim, essas diferenças, até erros doutrinários, a gente pensa que essas pessoas necessariamente não são mais irmãos em Cristo, já começa a colocar todo mundo no inferno, diabolizar todo mundo, demonizar todo mundo, não é isso. Às vezes você tem determinadas coisas que realmente são muito mais graves. Não que isso não seja problemático. Isso é problemático, o tipo de hermenêutica proposta, porque pode levar a coisas, entendeu? É muito perigoso, porque pode levar a determinadas coisas muito perigosas, né? Mas os nossos irmãos, eu vejo mais como... Eu escrevi isso recentemente numa postagem no meu Facebook, né? Eu vejo mais como uma espécie de teologia ressentida, né? Teologia pentecostal ressentida com o protestantismo tradicional, sensacionista, que fica batendo pentecostalismo antipentecostal, né? Parece que nossos irmãos, que é chamado de Escola de Cleveland, né? Eles têm esse entendimento. E veja, interessante, da minha leitura de teologia pentecostal, eu comecei a perceber esses três grupos. Depois eu vi o Smith, o próprio James Smith, o próprio Archer e outros, né? Fazendo essa distinção que eu já percebia, chamando Escola de Springfield, né? Que é o Evangélicos com um Plus lá, o Escola de Cleveland, né? Que é a principal promotora da hermenêutica contextual pentecostal, e a Escola de Birmingham, né? Que é o principal centro da teologia pentecostal, que tem uma proposta mais ecumênica, né? Mais ecumênica. Também vejo problemas nessa área daí, mas vamos lá. E veja, não significa dizer que a pessoa que é da Europa vai ter sempre essa visão. Não. A pessoa pode ser um pentecostal da Europa e ter uma visão da escola de Springfield, como a coisa foi batizada por causa de Springfield, que é a sede da Assembleia do Seminário Teológico principal, né, da Assembleia de Deus Norte-Americana, e que tem essa linha, né? Assim como a de Cleveland, chama-se esse nome Escola de Cleveland por causa do Seminário Pentecostal lá em Cleveland, Tennessee, da Igreja de Deus, né? Onde estão os principais proponentes dessa proposta da hermenêutica contextual pentecostal. E temos lá o pessoal de Birmingham lá, que são os principais proponentes dessa hermenêutica mais ecumênica. Mas veja, você pode ser lá da Europa e ser evangelical, assim como você pode ser dos Estados Unidos e ser da escola de Birmingham. Eu cito, por exemplo, no meu livro o Amos Young, né? Que está ali entre a hermenêutica contextual pentecostal e a proposta da escola de Birmingham. Aliás, nos escritos dele a gente percebe que ele é mais da escola de Birmingham. Ele é um teólogo maravilhoso, com insights maravilhosos, né? Mas ali a gente tem que comer as coisas jogando fora as espinhas, né? Que o Amos Young, às vezes ele viaja assim, mas ele é uma mente muito, né? Vamos dizer assim, criativa. Produz demais, né? O cara escreve demais. Livros assim, e ele é muito novo, já tem livros e livros e livros escritos. Eu acho que ele vive só escrevendo. Assim como o Craig Keener, né, para escrever 4 volumes daquela quantidade de atos, fora os outros livros que já escreveu, né? Tem a Hermenêutica do Espírito agora, que é recentemente publicada em português, né? Parece que ele passa a vida só escrevendo, né? Não faz mais nada, só escrever. Pois é. Mas, assim, a gente tem que entender essas diferenças, né? Essas diferenças.
E recentemente eu tive o privilégio de entrevistar o Robert Benzes, quando o nome dele foi escolhido para ser o entrevistado da edição do primeiro trimestre da revista Obreiro, que já foi concluída, está na fase de prelo lá, está sendo impressa e vai ser distribuída, começar a ser distribuída no final desse ano, né? Que é toda dedicada à hermenêutica pentecostal. E o nosso entrevistado lá é o Menzies. Eu entrevistei ele e aproveitei e toquei nesse assunto, né? No Menzies a gente percebe essa distinção aí de 3 escolas, né? Escola de Springfield, escola de Cleveland, escola de Birmingham. É que eu pedi para ele falar sobre isso. E aí ele até se empolgou com a pergunta, né? E começou a falar sobre as 3 escolas, tal, enfim. É uma percepção que talvez aqui no Brasil não seja muito, muito comum. Muito Mas clara, lá né? é claro, é nítido essa divisão da teologia pentecostal lá fora. Você tem 3 escolas distintas e gente que transita um pouco entre uma e outra, mas Sim, nós, assembleanos, somos da linha evangelical, né? Nós somos evangelical. evangélicos com um plus. Sim. Esse plus O, nesse ponto, você citou o Menzies. No nosso livro, que tem, como eu mencionei, o capítulo do Menzies, o título, deixa eu só achar aqui, ó. É o primeiro texto, inclusive, do apêndice. O nome é O Movimento Pentecostal e Sua Herança Evangélica. Então, ele justamente vai fazer essa defesa. Só para que vocês tenham ideia, ele traz aqui um resumo do novo livro dele, que, em tradução literal, seria Centrados em Cristo, isso, a natureza evangélica da teologia pentecostal, seria a tradução literal desse livro, né? na entrevista E ele cita esse livro, ele cita ele esse livro. menciona, né? Ele Então, cita, aqui, quem já está curioso já tem aqui um resumo desse livro, o Mendes já traz aqui, e também vai trazer aí na revista Obreiro, na ele próxima edição. menciona o conteúdo do livro. Talvez ele não entre em detalhes como tem aí na obra, né? É, Mas ele menciona o conteúdo do livro, o título do livro, o conteúdo, e ele está bem empolgado com isso aí. Interessante que o que ele coloca nesse livro vai na linha dessas últimas discussões, né? Que é, tem sido feitas nos últimos anos. À distância, mas ele. Lá é que história. Isso faz um pouco parte, né, Gutierrez, do espírito de nossa época, né? O Zeitgeist, né? Então, quer queira, quer não, mesmo o fulano estando lá na Ásia, o outro lá na Europa, o outro lá nos Estados Unidos, o outro aqui na América do Sul, o outro lá na África, e ainda mais com essa coisa da internet, né, que aí faz com que haja um compartilhamento maior de informações, esse tipo de debate, né? de debate acaba sendo mundial, às vezes estimulados pela própria internet, por essa interação maior, né? Hoje as coisas são mais rápidas do que antigamente. Quando surgiu um modismo num determinado lugar, como nos Estados Unidos mesmo, demorava anos para chegar aqui, né? Sim. Às vezes demorava, quando era rápido, demorava 1 ano, 2. Hoje a coisa é muito mais rápida por causa da internet, né? Sim. Mas às vezes não, às vezes é simplesmente o espírito do nosso tempo, que assim como influencia aqui, influencia lá e provoca as mesmas reações aqui e lá. A gente Verdade. é da mesma linha, entendeu? Somos evangelicais, né? Então a nossa reação vai Sim. ser a mesma. E o do irmão lá na Europa, nos Estados Unidos, que é da mesma linha, vai ser a mesma também, né? E é uma Pois é. reação, é o espírito do nosso tempo, né? Você trabalha isso na sua obra, e eu também trabalho isso aqui, porque tem um capítulo que eu dedico a uma crítica à hermenêutica contextual. Embora eu não use essa expressão, eu uso hermenêuticas de tendências pós-modernas, né? Eu uso essa expressão mais Perfeito, ampla, perfeito, né? se encaixa também. É porque eu quis usar a nomenclatura que o pessoal usa lá Na fora, América do Sul. Olivério, naquele livro dele, que talvez seja o principal tratando das tendências da hermenêutica pentecostal hoje, e que inclusive é citada no meu livro, essa obra, né, do Olivério. Né? Sim. E na minha crítica que eu faço uma crítica ao Daniel Castelo, que você cita também. Uhum, Ele escreveu um livro sobre o pentecostalismo como uma tradição mística, uhum. né? Porque, assim, qual que é a minha impressão no livro do Daniel Castelo? Que é um ótimo livro, tá? De maneira geral, é interessante. Só Sim, que a minha impressão é que há uma tentativa um tanto superficial de distanciar o pentecostalismo da tradição evangélica. perfeito. E o que eu falo é que
o pentecostalismo seria impossível sem a tradição evangélica. Você Perfeito. pega, você pega o movimento da santidade, né? O próprio pietismo, tudo isso influenciou o pentecostalismo. Nós somos frutos disso. O pentecostalismo ele nasceu como fruto justamente dos movimentos de renovação que surgiram dentro do evangelicalismo. A nossa raiz é evangelical, né? Aí, como eu te disse, eu vejo mais isso como um ressentimento em relação ao antipentecostalismo de muitos evangélicos tradicionais. E aí esse grupo de pentecostais, teólogos pentecostais, resolveram romper com o evangelicalismo. Eles não rompem politicamente. Eles dizem assim, olha, não, nós podemos fazer ações conjuntas na área social, tal, não sei o que, tal. Mas, olha, a gente é outra coisa. Tem muitos deles que dizem a gente não é evangélico, a gente é outra coisa. Não é nem católico nem evangélico, é uma terceira via, né? E aí eles, inclusive, e interessante que ao mesmo tempo, simultaneamente, eles se veem muito mais livres para poder, na própria dizer deles, aproveitar a tradição cristã de forma geral, né? Porque o evangelical, ele não é que ele não possa também ver alguma coisa interessante no desenvolvimento da doutrina cristã no passar do tempo, os debates surgiram em várias tradições do cristianismo e tal, mas sendo que nós somos muito mais, vamos dizer assim, atrelados ao livro, né? O protestantismo tem essa marca, que é a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, aquela coisa toda. Então, por mais que a tradição seja muito interessante, essa tradição tal, mas, olha, o nosso eixo é esse aqui, né? Se não se chocar com isso aqui, ótimo. A tradição também é interessante para enriquecer, né? Mas o nosso eixo é isso aqui, né? Já os nossos irmãos, eles se veem um pouco mais, né? Porque a partir do momento que você não é mais evangélico, não é mais protestante, tá entendendo? Sim. E você, inclusive, cria uma hermenêutica nova, né? Que, na verdade, ela acaba sendo aquilo de que acusa, né? Os outros, porque ela diz que a hermenêutica evangélica é fruto do racionalismo, né? Moderno. Racionalismo moderno. Racionalismo moderno. E, por isso, ela não serve. Entre outras coisas, ela não serve por causa disso. Hermenêutica contextual, pentecostal, é fruto da hermenêutica pós-moderna, né? Além do que, essa acusação ela é falha em grande parte. Por quê? Porque a hermenêutica, o método histórico-gramatical, ele não é fruto do racionalismo. Não apenas no sentido de que é um resgate e maior enriquecimento da escola de Antioquia. Não apenas nesse sentido. Não precisa nem a gente ir lá para a antiguidade. Antes de tudo, por causa disso. Porque é um resgate da escola de Antioquia. Havia duas escolas. Resumindo aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Na antiguidade existia duas escolas de interpretação no cristianismo, nos primeiros séculos. Você tinha a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A de Alexandria defendia o método alegórico. A de Antioquia defendia o método histórico-gramatical. Não se usava esse nome, né? Porque esse nome foi sendo desenvolvido posteriormente, né? Nem no próprio século XVI, quando os reformadores resgataram isso, deram exatamente esse nome no início. Esse nome veio depois, né? Assim como a gente fala das 5 solas, mas elas não foram criadas no século XVI. Elas são um desenvolvimento posterior, né? Numa tentativa de sintetizar o que foi ensinado no século XVI pelos reformadores, né? Mas veja, aquilo foi um resgate da escola de Antioquia. A partir do momento que você está aí na contramão da Igreja Católica, né? Então você também resgata algumas coisas perdidas lá atrás, entre elas a escola de Antioquia, né? Então, em primeiro lugar, nesse sentido, já não tem a ver com racionalismo. Mas, mesmo que você considere só a Reforma Protestante, digamos que tenha sido inventado no século XVI pela Reforma Protestante. Não foi. É óbvio que não foi, né? Até mesmo os teólogos rabinos lá atrás da Antiguidade já tinham um método, algo muito parecido com o método histórico-gramatical. Como eu disse, apenas a nomenclatura que vai surgir depois, né? Naquela época eles
nome. Mas o importante é que a essência da proposta é a mesma, né? Mas se você considerar só o século XVI, a Reforma Protestante, não é influência do racionalismo. Por quê? O racionalismo vai surgir no século XVII. A Reforma Protestante é século XVI. O cientificismo, essa coisa toda, vai surgir no século XVIII, porque primeiro no século XVII surge o racionalismo, cujo pai foi René Descartes, né? Então, o que acontece? Não pode ser uma coisa influência da outra. Agora, o que se pode dizer, sim, como eu falo lá no meu livro, é que o método histórico crítico, esse sim, é fruto direto do racionalismo, do cientificismo, e o próprio método histórico gramatical acabou posteriormente sendo afetado Sim. por essa onda iluminista, racionalista, né? Isso foi, inclusive, no sentido de promover essa coisa do sensacionismo, de se fechar para a realidade da contemporaneidade dos dons espirituais, né? E também por Mas, promover, Silas, uma ideia, às vezes muito ingênua, de uma objetividade do texto, no sentido que a gente pode ler o texto sem nenhum tipo de influência, né? Também isso foi vendido, especialmente no século XIX, início do século XX, influenciou até evangélicos nesse tipo de pensamento, né? O Ratzinger, você sabe que eu sou fã dele, né? O Ratzinger fala... é católico, mas tem uns insights muito interessantes, até porque o Ratzinger, ele acaba tendo uns insights interessantes, porque ele bateu muito de frente com algumas coisas que nós, evangélicos de forma geral, cristãos de forma geral, estamos batendo de frente hoje, cristãos de forma geral, né? Que são coisas do espírito desse tempo. Então você vai ter coisas que um católico, de repente, vai defender que se coaduna com o que você está defendendo, porque, no geral, os cristãos, de forma geral, considerados sociologicamente, como queira, né? Eles estão sofrendo um ataque do espírito desse tempo, né? Já Sim. nos últimos séculos, né? E o Então, Ratzinger... tendo reações similares, né? Pode falar. Sim, e o Ratzinger fala justamente isso, que foi a grande promessa do método crítico, essa objetividade, que também influenciou os conservadores, e que foi a promessa mais fútil, mais furada que teve, porque isso nunca foi possível de ser entregue. É somente a gente ter que ter aquele cuidado, não que o Ratzinger não esteja certo na essência da sua colocação, mas que eles vão defender, puxar a coisa mais para o lado do método alegórico, né? Sim. Então, enquanto a gente puxa o outro lado, o método histórico gramatical, né? É importante a gente frisar isso, ferramentas, sim, do método histórico crítico. Por que não? Porque no meio da maluquice da proposta geral do método histórico crítico, tem ferramentas boas. Sim. Né? E que teóricos, não só pentecostais, têm feito bom uso dessas ferramentas. A crítica da redação, especialmente, né? A crítica mas mais a crítica da redação, ela foi muito usada pelo Menzies, pelo Stronstadt, e foi essencial para ampliar. Né? Inclusive, o Stronstadt, inclusive, o pai da crítica das formas, que é o Hermann Gunkel, um teólogo alemão, liberal, ele foi o primeiro a ter aquele insight de que a teologia paulina e lucana eram diferentes nas suas ênfases sobre o Espírito Santo. Né? Perfeito. E é claro que ele via como contradição, né? Mas a gente faz essa mesma leitura e olha como complemento. Né? Inclusive o James Dunn, né, ele propôs que a gente olhasse cada autor em particular com suas ênfases próprias e tal. E aí os teólogos pentecostais disseram, mas é isso mesmo, Dan, vamos lá. Aí quando ele viu que o negócio complicava pro lado dele, né? Aí ele ficou meio, não, peraí. Não, você acabou de dizer que a gente tem que fazer isso. Vamos levar as últimas consequências do que você está dizendo, né? Ele até faz depois, né? Em relação ao Dan, né? Depois ele até dá o braço a torcer, né? Especialmente naquela obra. Né? Jesus and the Spirit. Ele dá o braço a torcer um pouco. Né? Isso. É a obra mais pentecostal dele, né? Mas o James Dunn foi um cara fantástico. Foi recentemente, né? Um grande teólogo, né? Metodista. E o outro também que teve debates com os pentecostais, ou pelo menos os pentecostais interagiram com a teologia dele, rebatendo algumas de suas posições, foi o John Stott, também já falecido há algum tempo, o anglicano John Stott, né? Sim.
enfim, né? Mas o que a gente pode dizer, em linhas gerais, Gutierrez, é que esse debate é muito bom, essa interação, quando é de forma sadia, né, entre essas correntes protestantes, né, sobre a hermenêutica, algo muito bom, muito salutar, e que, inclusive, tem enriquecido, como eu falo no meu livro, a hermenêutica evangélica. Sim. Teólogos hoje não pentecostais reconhecem que os teólogos pentecostais enriqueceram. Alguns não dão a mão, não abrem mão, quer dizer, não abre seu coração para reconhecer isso, né? Mas uma Mas coisa. outros não reconhecem que enriqueceu a hermenêutica evangélica, né? Sim. Você lembra lá no livro, no seu livro, eu também cito isso no Espírito e a Palavra, aquele debate entre o Timothy Cargill e o E o Menzies, na década de 90, né? Não sei, não sei não. Você certamente leu o texto do Cargill. É muito sim, interessante como ele é muito empolgado com a filosofia pós-moderna. Assim, ele quase louva a filosofia pós-moderna. E ele é um comentarista conhecido, inclusive no mercado americano, como especialista em Tiago. E uhum, aquele comentário bíblico pentecostal que a CPD lançou, o comentário de Tiago é dele. E ele uhum. não usa nada de ferramenta pós-moderna ali. É isso que é Pois curioso. É muito técnico, assim, não, seguinte, gramatical. eles querem que a gente leia os textos deles, os livros deles, e entendamos o que eles realmente quiseram dizer, né? Na Sim, verdade, eles querem que a gente respeite a intenção do autor, deles, né? Quando eles estão sim, propondo a coisa. A gente espera o mesmo em relação a qualquer outra obra, e ainda mais a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. É aquela coisa. A interpretação ela tem que ser centrada no autor e no texto e no autor. E não no texto e no leitor, ou no leitor e no texto. Né? sim. O leitor tem a sua importância? Tem. Mas é como o William Menzies falou brilhantemente, né? Ele quando sintetizou a proposta de hermenêutica pentecostal no início dos anos 80, ele apresentou uma proposta holística, né? Que ele falava de três fases. A fase tem a exegese, a teologia bíblica e a verificação, né? Que Sim. é justamente a aplicação e experiência. Né? E veja que qualquer hermenêutica séria chega nesse terceiro nível. E o pentecostal ele leva muito isso a sério. E Sim. veja bem, teólogos não pentecostais podem, às vezes, se esquivar de falar nisso, mas se eles são sérios da hermenêutica, eles acabam chegando nessa terceira fase também. Porque, por exemplo, você deseja que a pessoa abrace a mensagem da salvação e experimente realmente essa salvação, que tem um encontro com Deus, na verdade, que aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Né? Bem, isso é o quê? É a fase final, é a verificação. Né? Bem, experimentei, funcionou, então é verdade. Né? Para falar numa linguagem bem popular, né? Enfim. Então, essa fase da verificação é fato. Se foi promulgado, como dizia Mendes, se foi promulgado no texto bíblico, então pode ser experienciado. Né? Se foi Sim. apresentado no texto bíblico como algo para nós, então pode e deve ser experienciado. Né? Sim. Se a Bíblia apresenta dessa forma, né? Então pode e deve. Então é isso. Apenas o pentecostal ele lê a Bíblia, né? Como o Mendes coloca lá naquela obra dele, essa história, a nossa história, Pentecostes, essa história, a nossa história, né? Que o CPD publicou. O pentecostal ele leva mais a sério nesse sentido, né? Quando ele lê a Bíblia acreditando que aquilo ali é para a vida dele e aplicando aquilo para a vida dele. Ele lê assim o texto bíblico. Né? Sim. Ele não lê, E lê o texto bíblico fazendo meramente abstração daquilo ali, analisando aquilo ali meramente teoricamente, com uma hipótese ou com uma coisa teórica. Não. Ele leva isso para a vida prática. Ele aplica aquilo ali para a sua vida. Ele crê naquilo que o texto bíblico está afirmando. Né? Ele sim. aplica, inclusive, aquelas narrativas para a vida dele, narrativas que diz respeito ao quê?
a realidade da nova aliança, né? Para a sua vida, né? E é também as lições que o Antigo Testamento nos dá em relação às narrativas veterotestamentárias, né? Porque mesmo as experiências veterotestamentárias, elas também nos trazem lições. Veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele foi ensinar sobre a doutrina da justificação, ele foi se lembrar de uma história, né? Sim. De Ele foi Abraão. a história de Abraão, não é verdade? Sim. Então, quem disse que Foi para a história narrativa, né? né? Ele foi, em cima de uma narrativa, ele começou a construir, né, a sua argumentação sobre a doutrina da justificação. Estou dizendo que Paulo inventou a doutrina da justificação, mas ele começou a construir sua argumentação a partir de uma narrativa, a narrativa de Abraão, né? Justamente. Lá em Silas, Gênesis. vamos caminhando aqui para o final. Você tem aí a sua esposa, sua filhinha. Já estamos a 1h10 aqui conversando, mas está muito bom o papo. Mas só ressaltar realmente o que o Silas falou no começo, assim, a gente é evangelical, tem uma visão crítica, hermenêutica contextual, mas não quer dizer que a gente não tenha algo a aprender, né? Uma coisa que eu aprendi com os contextuais é levar em conta especialmente o papel das emoções na interpretação, né? Isso é um trabalho que muita gente tem feito e muito bom. Inclusive, tem um livro recente do Alistair McGrath que ele trabalha isso também. Ele não é um contextual, ele é um evangelical. E Uhum. eu cito isso no meu capítulo aqui sobre a hermenêutica das emoções, né? É um ponto que a gente pode aprender um com o outro nesse sentido. Perfeitamente. Dentro da hermenêutica pós-moderna, secular mesmo, Sim, tem alguma coisa aproveitável lá. O quê? A chamada analogia narrativa. sim, E é interessante, né? E que, veja, se você pegar ela em si, a analogia narrativa, ela em si, né? Tirando daquele contexto lá da proposta geral, da narratologia, né? Você vê que é algo puramente aplicável, né? E que se encaixa com outros conceitos, outros princípios da hermenêutica tradicional, né? Então, veja, tudo é você comer o peixe jogando fora as espinhas, né? sim. Então, tem insights muito legais lá desses autores, né? Agora, eu não concordo com a proposta geral do irmão Archer, do Kenneth Archer, desculpe, não concordo, né? Sim, Do Cargill também não concordo. Mas eles têm coisas interessantes e sim. que devem ser compreendidas. É claro que nem todo mundo tem essa maturidade de saber, né, aproveitar o que é de bom, né? Examinar e tudo, retende o que é bom, né? Geralmente as pessoas tendem a abraçar como um todo, o tudo ou nada, né? O 880, né? O outro 80. E no meu livro eu tenho isso aqui, por exemplo. A minha primeira menção ao Velho de Carcai é uma menção crítica. Eu faço uma crítica. E depois a segunda e terceira menção que eu faço, uma menção mega positiva. Uhum. Assim, é saber aproveitar. Não, isso aqui não dá. Essa parte da teologia dele não gosto, não dá para encarar. Essa outra sim, né? Então, aproveitar as contribuições de Isso. cada autor, né? Inclusive, um autor que você cita na sua obra, eu cito também, que é o Robert Alter, que é um... Ele não é cristão, ele é judeu, né? É especialista em literatura judaica. E ele tem um... A bíblica. Escreveu Foi, a arte da narrativa bíblica. isso. Foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras, né? Uma editora secular. Sim. Ele tem um comentário, não sei se você já teve acesso, Silas, mas é um comentário do Antigo Testamento. E eu estou consultando muito o comentário dele em Jó. Ele tem um comentário dos livros de sabedoria. E quanto insight impressionante, né? Você vê um cara assim. Igual, eu tenho a mesma impressão. Lendo ele, eu tenho a mesma impressão lendo o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé, que nem cristão mas tem insights bíblicos assim fantásticos. Porque ambos cresceram numa tradição judaica, né? Então, eles Pondé, têm a contribuir. judeu, ele era ateu, se tornou agnóstico, não sei nem se ele é crente agora. Ele tá, né? Ele se aproximou muito também, pelo jeito, das últimas vezes que eu vi, eu não acompanho já há algum tempo, mas eu percebi que ele estava se aproximando muito de teologia reformada também, né? Ele gosta de Lutero, né? Ele gosta de... É porque ele tem uma paixão muito forte por Agostinho, né? É, Pelo, aquele pessoal católico calvinista, janesistas, sim, os os franceses. jansenistas lá na França, Pascal, né? Enfim. Então, o Pondé, ele acaba... ele já é uma mente bastante, vamos dizer assim,
criativa vamos dizer assim, intensa, né? E aí ele começa a ter contato com conteúdo teológico, filosófico cristão, então saem algumas coisas interessantes ali, né? Sim. Tomara que o Pondé acabe abraçando a fé de forma Definitivo. total, né? Mas a gente tem visto ele fazer esse percurso, né? Esse caminho, essa peregrinação do ateísmo, que inicialmente se declarava ateu, né? Aí Sim. depois agnóstico, e mais recentemente ele meio que parece até o C.S. Lewis, né? Quando ele passou a crer em Deus, ele diz: eu era o crente mais relutante de toda a Inglaterra. Depois ele abraçou a fé com tudo, mas quando ele admitiu que Deus realmente existia, ele disse, porque ele não queria acreditar na existência de Deus, né? Mas quando ele admitiu, logicamente, ele disse assim: eu era o crente mais relutante de toda a Inglaterra. Se não me engano, porque faz tempo que eu li a biografia dele, ele disse que teve essa experiência, que quando ele admitiu isso, eu acho que ele estava dentro de um trem, né? Olha. Ele vinha lendo obras e pensando nisso já há muito tempo. Mas quando ele foi um dia que ele estava lá no meio da sua peregrinação intelectual, pensando nos últimos pensamentos, nas últimas reflexões que ele tinha feito nos últimos dias sobre esse assunto, quando ele estava no trem, aí a ficha caiu e disse: Deus existe mesmo. Mas ele disse que não ficou animado quando ele reconheceu isso. Ele ficou triste, porque ele não queria que Deus existisse, né? E ele diz assim: eu era uma decepção, né? Foi crente mais desanimado de toda a Inglaterra, né? Mas depois ele passou a experimentar a alegria da vida cristã, né? Mas Silas, muito obrigado aí pelo seu tempo. Um abração para a sua família. O Silas, a esposa é a Lília Paz, né? Uma cantora conhecida do meio assembleano. Para quem não conhece ainda, está aqui, ó, o batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência. Um livraço, literalmente, né? Livro grande, 419, 424 páginas. Inclusive, aproveitem, né, pessoal, porque o tema da próxima lição bíblica da Escola Dominical vai ser sobre pentecostalismo, comentado por um ótimo teólogo, que é o Ezequiel Soares, né? O livro dele está muito bom também sobre o assunto. E aí, Silas, outros 2 livros, né? Eu escrevi o primeiro, O Espírito e a Palavra, publicado pela CPAD. Sim, CPAD. Você menciona lá no seu livro, e agora esse, o Autoridade Bíblica, que também é nessa temática de Revestidos de Poder. Você escreveu antes desse? O Revestido. O Revestidos de Poder, exatamente, pela CPAD. O Revestidos de Poder e o Espírito e a Palavra foram publicados pela CPAD. Com fé em Deus deve sair em breve aí um terceiro pela CPAD. Estou adiantando aqui para vocês. Mas aí eu vou fugir um pouco dessa temática de hermenêutica, mas ainda vai ser uma temática pentecostal. Um outro assunto que me preocupa dentro do pentecostalismo, mas depois eu falo. Deixa ter uma data primeiro para falar desse livro. Mas é isso, Silas. Um abração. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi um tempo bom. Quiser as suas palavras derradeiras. Bem, Gutierrez, é um prazer sempre conversar contigo. As poucas vezes que a gente se fala sempre são muito produtivas, né? A gente se encontra muito pouco, né? E nos últimos tempos até foram menos ainda, porque eu, depois que me afastei da blogosfera, né? Eu fiquei na blogosfera só de 2007 até 2010. Quando me afastei da blogosfera, aí a gente só se encontrava raramente, né? Enfim. E agora, através das redes sociais, né, que eu finalmente, depois de décadas, eu cedi, né? Eu sou um novato nas redes sociais, tenho poucos meses de presença no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E agora a gente se encontra mais facilmente, né? Inclusive em momentos como esse, que a tecnologia, quando bem utilizada, nos proporciona, né? Então, é sempre um prazer falar contigo e também poder, de alguma forma, compartilhar todas as pessoas que estão assistindo agora e as que vão assistir depois, esse vídeo gravado, um pouco daquilo que Deus tem nos dado pela sua graça e misericórdia. E eu quero concluir dizendo o seguinte:
não fique no raso na vida cristã, não fique na superfície, mas procure tudo aquilo que está à sua disposição pela graça de Deus, tudo aquilo que a salvação em Cristo abriu de possibilidade para você e que está incluso nessa tríplice bênção: o sacerdócio de todos os santos, a realeza de todos os santos e o profetismo de todos os santos. Tudo isso está à tua disposição. Aproveite, mergulhe nisso de cabeça, vá com tudo. Se é dentro da palavra de Deus, se é algo bíblico, né? E se você vai vivenciar isso dentro das próprias orientações que a palavra de Deus te dá sobre como usufruir disso e viver isso, então, meu irmão, não tenha medo, vá com tudo, que vai ser bênção para a sua vida. É algo que foi reservado por Deus para a sua vida aqui na Terra. Amém? Amém. Silas, um abração mais uma vez. Deus te abençoe. E até uma próxima. Depois a gente faz uma outra live aí, vai ser bênção. Ok. Até. Um abraço. Até, tchau, tchau. Tchau.